Vamos resolver o problema 32. O manômetro diferencial, esse é o manômetro diferencial, olha, instalado entre dois condutos, conduto de seção 1, conduto de seção 2, por onde escoa o mesmo fluido, de massa específica 800 kg por metro cúbico. Estamos numa situação onde a pressão na seção 2 é constante e igual 114 kPa, e a pressão na seção 1 pode variar. Ela inicia com 1.900 milímetros de mercúrio e, na situação final, nós passamos para 2.280 milímetros de mercúrio. Na primeira situação, quando eu estou com 1.900 milímetros de mercúrio, a coluna do fluido manométrico, aqui de 110 mil Nm por metro cúbico, a coluna do lado esquerdo coincide com o zero da régua. A pergunta do problema é: determina a altura desse fluido manométrico do lado direito quando a pressão em 1 passar para 2.280 milímetros de mercúrio. Vamos procurar visualizar e interpretar esse problema. Nós estamos com duas instalações totalmente independentes, com bombas diferentes, bomba 1, bomba 2, com válvulas controladoras de vazão 1 e 2. As duas instalações bombeiam o mesmo fluido. E aí se fala que a vazão na instalação 2 se mantém constante, ou seja, a válvula 2 fica na mesma posição o tempo inteiro. E dessa forma se afirma que a pressão em 2 fica constante e é igual a 114 kPa. Já na instalação 1 a gente vai mudar a vazão e eu saio de 1.900 milímetros de mercúrio para 2.280 milímetros de mercúrio. O que nós fazemos é variarmos a vazão através da válvula 1. Vazão, que é simplesmente o volume sobre o tempo, assunto para o nosso próximo capítulo. A partir daí, poderia surgir uma dúvida, né? O que acontece quando eu mudo com a vazão? O que acontece na instalação em si? Para isso, né, se pensarmos em uma mangueira alimentada por uma torneira, se eu não mexo na torneira, ou seja, se eu mantenho a vazão constante, essa altura lida pelo piezômetro permanece sempre a mesma. Ou seja, mantendo-se a vazão constante, a pressão em uma dada seção é constante. Se eu mexer com a vazão, automaticamente eu vou mexer com a pressão. No nosso caso, nós estamos mexendo, né, mantemos a vazão na instalação 2 constante e podemos variar a vazão na instalação 1 através da válvula. Ora, o que nós estamos observando é que a pressão em 2 fica constante, já que a vazão também vai ser constante, e a pressão em 1 vai mudar porque a vazão está mudando. A partir daí, para resolver o problema, nós vamos enumerar várias divisões, né, de fluidos no nosso esquema, vamos caracterizar bem as cotas e, eventualmente, as pressões na situação inicial. Então, nós temos, olha, pressão inicial na seção 1, 1.900 milímetros de mercúrio. O peso específico do fluido que está sendo bombeado é 7.840. Lembrando que isso foi obtido através do conceito que peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Nós pegamos o 800 kg por metro cúbico e multiplicamos por 9,8 metros por segundo ao quadrado. E obtivemos o peso específico, 7.840. A partir daí, nós vamos chamar aqui de A, né, na divisão do fluido para o fluido manométrico. Aqui, na mesma altura, já no fluido manométrico de B. C, a divisão do fluido manométrico para o fluido que escoa, na instalação 2. Aqui, 0,4 metro foi dado, 0,2 metro foi dado. Aqui é H da régua, então aqui só pode ser 2 menos H da régua. A partir daí é aplicar o teorema de Stevens de A até 1, de A até B, de B até C e de C até 2. Vamos iniciar aplicando de A até 1. Então, nós vamos ficar com PA menos P1 igual
0,4 vezes 7.840. Então, com isso, nós obtivemos que PA menos P1 deu 3.136 newton por metro quadrado. Quando aplicamos PA menos PB, como o H é zero, vamos concluir que PA é igual a PB. Quando aplicamos de B a C, nós vamos chegar à conclusão que é o gama do fluido manométrico, 110.000, vezes o H da régua. H da régua na situação 1, onde temos 1.900 milímetros de mercúrio. Quando aplicamos de C a 2, PC menos P2, né, nós temos que isso é igual a 7.840, que multiplica o 2 menos o H da régua. A partir daí, é fundamental que sejam observada a homogeneidade das equações. O que isso significa? Que a unidade do lado direito da igualdade tem que ser igual à unidade do lado esquerdo da igualdade. Então, no nosso caso, como PA menos P1 deu 3.136 Nm², nós já vamos concluir que tanto a pressão no ponto A quanto no ponto 1 tem que ser dada em Nm². A partir daí, nós vamos lembrar que a transformação de milímetro de mercúrio para Nm², é 133,28. Ou seja, se eu tenho a minha pressão em milímetro de mercúrio, basta multiplicar por 133,28 para acharmos a pressão em Pascal. Foi isso que nós fizemos para achar P1. Nós saímos de 1.900 milímetros, multiplicamos por 133,28 e obtivemos P1 253.232 newton por metro quadrado. A partir daí, nós podemos achar o PB, que é igual ao PA, né? E isso pelo fato já de estarmos com a equação com homogeneidade. Né? Vamos partir para o ponto C. Ora, PB menos PC é o H da régua vezes o peso específico do fluido manométrico, que no caso é 110.000. Aí nós vamos obter uma equação 1, onde o PC está em função do H da régua. Lembrando, agora por um outro lado, que 1 kPa é 1.000 pascal, vamos obter a equação 2 aplicando PC menos P2. Né? Já que P2 é conhecido, e aqui nós pegamos 7.840, multiplicamos por 2, 7.840 multiplicamos pelo H da régua. Então temos a equação 1 e a equação 2. Igualando a equação 1 com a equação 2, nós vamos achar o H da régua para a situação inicial, ou seja, quando estamos com a pressão em 1 igual a 1.900 milímetros de mercúrio. Achamos o H da régua de 1,24 metros. A partir daí, nós vamos aumentar a pressão em 1 para 2.280 milímetros de mercúrio. Ora, quando aumentamos a pressão para 2.280, o fluido que escoa empurra o fluido manométrico, então ele desce um Y, e do lado esquerdo, no ramo da esquerda, e no ramo da direita o fluido manométrico sobe o mesmo Y. Por que desceu Y e subiu Y? Primeiro, porque eu tenho que o volume do fluido manométrico é constante. Segundo, que a área da seção transversal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são iguais. A partir daí, o que desce de um lado sobe do outro. Né? Caracterizamos todas as cotas. Né? Aqui nós temos o H da régua, que é 1,24. Aqui é o 0,76, já que somando esses dois tem que dar os 2 metros. E aqui temos as nossas incógnitas, que seria o Y. Né? A partir daí, nós vamos aplicar o teorema de Esteve de A' A1, de A' a B', de B' a C' e de C' a 2. E vamos procurar achar o valor de Y. Achando o valor de Y, nós temos o novo H. O novo H seria 1,24 mais Y. Né? Então, vamos lá. Achamos que PA menos 2.280 vezes 133,28 é igual ao gama, que é 7.840, vezes o 0,4 mais Y.
A partir daí, obtivemos tanto o PA' quanto o PB' em função do y. Agora, vamos aplicar de B' a C'. Aplicando de B' a C', nós vamos ficar com B', pressão B', menos a pressão C', seria igual ao fluido manométrico, 110.000, vezes a cota, a diferença de cota, que seria 1,24 mais 2y. Tá? A partir daí, obtemos uma equação 1, onde o PC' é escrito em função de dy. De maneira análoga, agora nós vamos aplicar de C' até 2. PC' menos P2 vai ser o 7.840 vezes quem? O 0,76 menos o y. Então, nós vamos montar uma equação 2, que também tem como incógnita o y. Então, igualando a equação 1 com a equação 2, nós vamos ter a oportunidade de acharmos o valor de y. Né? Então, igualamos a equação 1 com a equação 2 e vamos achar o valor de y, que no nosso caso deu 0,248 metros, ou seja, 248 milímetros. Ora, se nós achamos o valor de y, a pergunta do problema seria 1,24 mais y. Então, obtivemos um H da régua para a situação do aumento aqui para 2.280, igual a 1,488 metros, ou seja, 1.488 milímetros. É isso aí, gente. Assim que se faz o problema 32. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição.